Olá, galera da Arsenal Brasil, tudo bem? Eu tinha feito um vídeo mais cedo que eu tive que jogar fora, por causa daquela loucura entre Liverpool e Chelsea sobre o Caicedo. Então, quando a gente chegar nessa parte do vídeo, é, eu talvez refaça ela em algum momento, porque o mercado está pegando fogo e eu sei lá o que vai acontecer nas próximas 24 ou 48 horas, não é mesmo? De qualquer maneira, vamos falar do nosso jogo amanhã, 8h30 da manhã. Transmissão, se não me engano, apenas do Star Plus, mas posso estar enganado, pode ter jogo. Deve ter jogo na ESPN, o slot de horário único, né? Eles devem usar na ESPN também. Mas notícias básicas são: Gabriel Jesus não joga, mas as notícias sobre a sua cirurgia são muito boas. Ele já vai voltar para a academia na semana que vem. Talvez ele volte a treinar com bola daqui a 15 dias e consiga voltar no período de três semanas, que é o, digamos assim, o otimizado para uma artroscopia, como ele fez. Zinchenko voltou a treinar, mas não está disponível para o jogo ainda. Não deve ser um problema, porque temos Jurien Timber. Eu imagino que existem duas possibilidades principais para como a gente vai armar o nosso time amanhã. Ou a gente joga com um time igualzinho ao que empatou e depois venceu nos pênaltis o City na Community Shield, ou a gente vai ver o Rice saindo, o Havertz jogando de 8 e o Trossard de falso 9. Eu confesso que eu prefiro essa opção se a gente considerar que o City é o melhor time do mundo e o Forest não é. Não só não é, como vai estar desfalcado do seu melhor atacante e do seu melhor zagueiro. O Forest vem aí, enfim, com um time desfalcado de dois dos seus melhores jogadores, né? Acho que dos bons jogadores do Forest, apenas o Morgan Gibbs White deve estar presente. O resto é uma galera meio qualquer coisa. E tem o Matt Turner no gol, que obviamente vai fazer a partida da vida dele. E a gente vai fazer, sei lá, uns 34 chutes a gol e um expected goal de 8 para ganhar de 1-0 sofrido no final. Dito isso, por isso a gente precisa atacar, precisa ser ofensivo. Então eu gostaria de ver o Rice no banco nesse setup, porque o Partey está mais acostumado com a posição de 6 e a gente precisa de poder de fogo. E eu acredito que com Havertz, Trossard e o Martinelli ali na esquerda é difícil parar, muito difícil parar. E enfim, então imagino que o time amanhã deva ser Ramsdale, White, Saliba, Gabriel e Timber, Rice e aí Havertz ou Rice. Partey, Havertz ou Rice, Odegaard, Saka, Martinelli e Havertz ou o Trossard. Eu acho que o Arsenal está muito bem preparado para essa temporada, porque a gente tem um jogador em cada setor do campo, inclusive no gol, né, quando a gente confirmar a contratação do David Raya, que pode entrar e não faz a. Tipo, a gente não é que é um reserva de confiança. É um titular que por acaso está no banco. Eu acho que tem uma diferença muito grande aí. O Tomiyasu é uma reserva de segurança. O Timber é um cara que, se joga o Zinchenko, se joga o Ben White, se joga o Saliba, eu não tô nem aí. Entendeu? É um outro nível. O mesmo vale para Partey, Rice e pode jogar qualquer um dos dois, tanto faz. O Rice e o Havertz acabam, né, por causa desse esquema, vão revezar ali em duas posições e pode jogar qualquer um dos três, qualquer dois dos três, que a gente não sente diferença. E na frente tem o Trossard, que também é esse jogador que ele pode jogar em qualquer uma posição que a gente vai estar super confortável. Ninguém olha para uma escalação e fala: ah, meu Deus, o Trossard, que absurdo. Então ter esse grupo aí de 15 jogadores, contando os dois goleiros, mas de 13 jogadores de linha, que a gente pode usar de qualquer forma, que são super versáteis, que todos eles conseguem jogar em duas ou três posições de forma muito competente, nos coloca com um nível de profundidade de elenco infinitamente superior à da temporada passada. Então, eu acredito que a gente vai ser muito competitivo esse ano e a gente tem que começar com tudo. Por quê? O pessoal da Opta fez uma tabela sobre a dificuldade das primeiras 5 partidas de cada time e a grande maioria dos times mais competitivos nessa temporada tá com tabela muito fácil de começo, né? Dos top 6 do Big Six, 4 tem as tabelas mais fáceis. Chelsea está com a tabela mais fácil de todas, depois o Tottenham, City, depois é a gente. Nós temos a quarta tabela mais fácil dos 5 primeiros jogos. Liverpool e United estão ali mais ou menos
já mais para o lado do mais difícil. Mas se a gente olhar para os 10 primeiros jogos, nós ainda... Aí nós vamos mais para o fácil ainda, né? Fica um pouco menos distribuído, né? E com 10 jogos a gente jogou contra quase todo mundo já, mais da metade dos times. Mas a gente ainda continua com a segunda tabela mais fácil da Premier League. Eles usam um sistema chamado Elo, né, que é um sistema de avaliação que eles trouxeram do xadrez para ver a nota do enxadrista, o ranking do cara e tal. É um sistema razoavelmente confiável nesse assunto. Então, assim, a gente precisa começar bem, como a gente começou na temporada passada. O ideal, obviamente, seriam 10 vitórias, mas, enfim, o máximo de pontos possível desde o começo. Então, tem que jogar quem está mais entrosado, quem está mais preparado, e depois a gente pensa nas inovações táticas que o Arteta até começou a desboçar na pré-temporada, mas ele mesmo não prosseguiu muito com elas, né? A gente viu logo o Timber indo para a esquerda inverter, ele começou primeiro com o Tomiyasu invertendo, essa inversão pela direita com o Rice na base do meio campo, eu acho que é uma coisa que a gente ainda vai demorar uns meses para ver. Mas isso tem que sair logo, porque, né, tem Copa Africana de Nações esse ano, em janeiro, e o Partey certamente estará nela. Agora vamos falar dos nossos rivais, do Big Six. Eu vou falar na ordem que eu acho que eles vão terminar a tabela de baixo para cima. Antes de começar a falar sobre eles, eu tenho 2 menções honrosas para fazer. 3, no caso. Eu vou ter que falar do Newcastle também. Então, 3 menções honrosas. Eu acho que o Aston Villa tem um elenco interessantíssimo. Vai ser um osso duro de roer. Mas eles têm um grande problema, né? Que eles contrataram o Paul Torres, que é um excelente cara para sair de jogo, que é um zagueiro pela esquerda, que vai ocupar, teoricamente, a vaga do Tyrone Mings, que é capitão, líder do time, uma coisa meio complicada ali. E tem a questão de, enfim, ser o Emery, né? Daqui a pouco vão cansar dele, isso é uma coisa muito comum. E eles têm Europa, né? Eles vão provavelmente se dedicar muito à Conference League. Então, mas eu acho que vai ser um time para ficar de olho. O Brighton é outro que vai jogar a Europa, eu acho que vai sofrer com isso. Tá passando ele está no olho do furacão da contratação maluca do Caicedo, mas eu acredito que eles vão conseguir, enfim, recompor o seu time. Não vejo eles tão fortes nessa temporada, porque perderam muitos jogadores importantes nos tempos recentes, né? Perderam o Trossard pra gente, perderam o McAllister pro Liverpool, perderam o Caicedo para alguém vai levá-lo. Então, assim, é uma mudança muito frequente ali na espinha dorsal do time e acaba, eventualmente, isso vai gerar uma repercussão, né? Eles não vão conseguir driblar a morte para sempre, digamos assim. E a outra menção honrosa é o Newcastle, que foi para a Champions League, mas que eu acredito que o elenco não tem profundidade de Champions League. Então, assim, acho que eles vão sofrer muito, porque o elenco não é profundo o suficiente, todo mundo ali jogou muito no limite, é difícil imaginar que todos eles continuam jogando nesse limite por muito mais tempo, e tem uma questão muito importante, o Newcastle não é um time de futebol, o Newcastle é um time de rugby, e eu falo nisso não chamando eles de violentos, mas eles têm uma estratégia de rugby. O que eles faziam na temporada passada, em grande medida, era alternar a intensidade do jogo ao redor de bola parada. Então eles tentavam travar o jogo o tempo todo para conseguir uma bola parada vantajosa, e aí intensidade máxima, pressão máxima na bola parada, gol, bola na área, rebote, pressão, 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 descansa. Pressão, 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 descansa, mata o jogo, gasta tempo, rola no chão. E agora a Premier League vai punir isso muito. Assim, o Newcastle ficou em 4º lugar e ele foi o time com menor tempo de bola rolando nos seus jogos. Era uma estratégia deliberada para fazer isso. E eles vão ser muito punidos por 10, 15, 18 minutos de acréscimo se eles continuarem jogando desse jeito. Então acho que eles vão sofrer muito nesse começo. Tem uma tabela difícil no começo do ano, então eu acho que o Newcastle vai sofrer bastante com isso, com o calendário de Champions League, com o fato de eu achar que eles não têm profundidade de elenco suficiente, tem muitas peças no time titular que já não são grande coisa, então eu não vejo eles repetindo a mesma competitividade da temporada passada. Agora vamos ao Big Six. Falando em times que não serão competitivos, eu acho que o Tottenham não será competitivo nessa temporada, né? O Harry Kane finalmente saiu, chegou lá em Munique com uma cara de bumbum que é difícil de descrever. Ele parece que é um cachorro abandonado pelo seu dono, né? Ele não estava afim de ir, mas eu acho que ele se sentiu obrigado a ir, porque quem diz não para o Bayern de Munique
para ficar no Tottenham, né? Eu acho que ele iam questionar muito o desejo dele, sabe? Essa coisa dele priorizar o recorde pessoal dele em detrimento de ser um atleta mais competitivo. Eu acho que pegar meio mal, ele acabou tendo que aceitar a ida dele para o Bayern de alguma forma. Eu não acho que o Tottenham vai ser competitivo. Era um time que é disfuncional há muito tempo, que estava sendo seguro pelo talento do Kane e do Son. O Son entrou num declínio físico, tático e técnico muito grande na última temporada, que eu acho difícil que ele se recupere para o nível anterior. Ele pode melhorar, mas não tanto, né? E tem um técnico interessante, mas que também não é um garoto, não é um gênio, o Postecoglou, né? O australiano de nome grego. Acho que ele vai dar boas entrevistas, vai ser divertido. Acho que o time deles vai melhorar durante a temporada, mas eles vão perder muitos pontos no caminho. Vai ser um time errático. Acho que vai ser um time que vai ter muita dificuldade para fazer gol. Vamos ver. Dos times do Big Six, é o que eu acho que vai ser o pior de todos. O segundo pior deles provavelmente será o Chelsea. Chelsea que agora tem um técnico de verdade, né? Coitados, eles tinham o Lampard e contrataram muita gente, venderam muita gente, ou sei lá se eles contrataram o Caicedo ou não. Vamos partir do princípio que sim, porque aparentemente eles contrataram o Caicedo. Eu lá via, eles contrataram todos os jogadores. Todos os jogadores jogam no Chelsea. Presuma, se você não sabe onde está o jogador, chuta Chelsea, porque eles têm uns 60 jogadores no elenco. É muita gente, são jogadores muito novos, a grande maioria do elenco ali não é muito provado, né? Obviamente tem o Thiago Silva, mas que ele já está no outro lado da curva, né? Com 38 anos de idade. No final da temporada passada já deu muitos sinais de que a coisa está ficando ruim pro lado dele. E vai ser basicamente o líder de um berçário, né? Jogadores muito jovens, e diferente dos jogadores do Arsenal, que são jovens, porém experientes, está falando de jogadores muito jovens e inexperientes. O jovem mais experiente deles, que tem tipo, uma boa cancha, que veio com cancha ou em cucu, coitado, rompeu o menisco, uma cirurgia muito parecida com a que o Martinelli fez, e o Martinelli passou 6 meses parado, então eu acho que janeiro é a melhor proposta para a volta do Nkunku. E até lá vai saber o que aconteceu. O Pochettino é um técnico sério, um técnico razoavelmente competente. Eu não acho que o Chelsea vai ficar em 12º, mas eu também não vejo eles fazendo muito mais do que talvez lutar pela essa quinta vaga de Champions League que deve pintar para a Premier League na temporada que vem seja a melhor coisa que eles possam fazer, mas eu acho que com alguma distância do top 4. A gente está falando de um time que deve ficar abaixo. Acima deles, eu acho que uns bons acima deles, a gente está falando aí, digamos assim, de uns 6, 7, 8 pontos acima, eu acho que a gente vai encontrar o Manchester United. O Manchester United e Liverpool, para mim, eles são times muito parecidos no sentido de que são times bons, porém com defeitos muito óbvios na sua formação de elenco, mas com técnicos muito competentes que vão buscar soluções para isso. Então, serão times competitivos, serão times bons. Eu acho que o top 4 vai ser bem destacado do resto nessa temporada. A contratação do Onana muda qualitativamente bastante o Manchester United. Eles sofriam demais com a inépcia de jogo do De Gea com os pés. A construção de jogo do United era muito deficitária e agora eles estão pegando um jogador que é desses jogadores de linha que por acaso está de luva, né? O Onana é um excelente distribuidor de bola, que me faz me perguntar por que não contrataram ele há um ano atrás, quando ele estava lá servindo a sua suspensão por doping no Ajax e estava encostado por 8 milhões. Tiveram que pagar mais de quase 50, né? Para a Inter de Milão. Grande negócio da Inter, né? Valorizou o jogador e revendeu rápido. Eu acho que o Onana vai melhorar muito o United. O Rasmus Højlund, que veio da Atalanta, esse já é mais uma incógnita. Quem espera que ele vai ter desempenho de Haaland, para mim, tá doidão de craque, né? Com o perdão do termo. Ele teve uma temporada discreta na Atalanta, diferente do Haaland, que no Salzburg era uma máquina, no Dortmund era uma máquina, e quando ele chegou no City ele mostrou que ele era uma máquina. Não é porque enfim, nórdico, escandinavo, que nem o Haaland, que vai jogar igual. Eu acho que é um jogador talentoso, tem muito potencial, mas a gente está falando de um jogador que deve ter um período de adaptação aí e tal.
me parece que continua sendo a grande estrela do Manchester United, o Marcus Rashford, que é a grande esperança de gols deles e que tende a melhorar o seu desempenho agora que ele não é tão obrigado a jogar de centroavante, né? Porque tem um jogador de ofício ali, o Højlund, e ele pode jogar aberto, que é onde ele rende muito mais. Esperem uma grande temporada do Marcus Rashford, mas por outro lado, o outro ponta ou é o Sancho ou o Antony, que são jogadores extremamente decepcionantes. O United fez uma grande cirurgia no seu meio-campo, o Fred foi embora, o McTominay parece que vai ser encostado. Trouxeram o Mason Mount do Chelsea. E sei lá, eu acho que esse meio-campo do United ele passa por uma crise muito parecida com a que a gente poderia ter se a gente não tivesse Partey e Rice no time, talvez. Mas nem tanto, porque assim, o Odegaard defendendo, não é uma maravilha, mas ele é competente. O Bruno Fernandes é um cara que não defende. Ele não pressiona, ele não defende, ele é um cara que opera muito em baixo nível sem a bola. E a gente está trazendo o Mason Mount basicamente para fazer uma função de duas pessoas. Eu não vejo esse motor todo nele. Ele é um jogador taticamente bom, não é espetacular, mas é um jogador confiável. Achei uma contratação interessante, mas a ver como é que esse meio-campo aí funciona, depender demais do físico de um Eriksen com 32 anos e um tempão parado por causa da sua questão cardíaca. Ele teve um declínio físico muito grande no final da temporada passada. E de um Casemiro que tenta compensar o seu declínio físico com bicudas e cartões vermelhos. Ele não é um jogador malvado. Ele tomou muito vermelho porque ele estava chegando atrasado. Ele está chegando atrasado porque não tinha físico para chegar na bola. E ele não vai estar mais jovem, né? E eu acho que a defesa do United continua problemática, os laterais não inspiram grande confiança. Então, tem defeitos na formação do elenco, eu diria, principalmente no back five ali, no volante e a quarteto de defesa, vão sofrer um bocado. O Liverpool deu uma renovada grande também no seu meio campo, né? Saiu uma galera, entrou o Szoboszlai e o McAllister. O Liverpool não está com tanta grana, está passando por uma crise aí, a administração do Boston Red Sox, lá da FSG, eles estão meio interessados, estão meio de saco cheio, eu não sei qual é a do pessoal lá do John Henry. Mas eles estavam tentando comprar o Caicedo, então eles certamente têm alguma grana. Mas o problema é que, pelo visto, eles não vão conseguir contratar o Caicedo e o time está precisando de mais de um 6. Os caras estão gritando por um 6. E sem um 6, esse time, esse elenco, esse esquema do Liverpool vai sofrer demais. O Caicedo era fundamental. Eu acho que com o Caicedo, o Liverpool poderia estar no nosso nível. Sem o Caicedo, eles estão significativamente abaixo. Porque qual era o grande problema do Liverpool na temporada passada? Atacando era um furacão, defendendo era um gatinho, né? Isso não vai melhorar. O Van Dijk está um ano mais velho, eles continuam com alguns problemas de defesa. A questão de como proteger, defender ali o lado do Alexander-Arnold envolvia muito ele fazer o que o Zinchenko faz, ele estava passando a inverter para o meio campo e o Konaté ficava com muito espaço, muita responsabilidade. Eu acredito que com mais tempo e mais atenção muitos clubes começariam a aprender a explorar que o espaço não está lá, o espaço está do outro lado, o espaço está no Robertson, que é um jogador que não compõe tão bem defensivamente, ele tem características muito mais de um lateral estilo ponta. Então o Liverpool tem esse problema aí de balanço defensivo, que pelos vistos não vão conseguir resolver no mercado, pelo menos para a primeira rodada. Então eu acho que eles vão estar mais para o nível do United, ali terceiro, quarto, e acho que o segundo time do campeonato disparado, destacadamente, somos nós, e o primeiro time é o City. O City está mais fraco, né? A saída do Gundogan enfraqueceu eles. Pode vir Paquetá, Kovacic, nenhum deles arruma a luva, amarra o cadarço do Gundogan. O Gundogan é muito melhor do que eles. A saída do Mahrez parece que vai ser substituído com Jeremy Doku, que é um jogador muito inferior ao Mahrez também. Então isso mostra, na verdade, como o mercado em algumas posições está muito pobre, né? O próprio City está tendo que raspar ali o taxa com o Doku, com o Paquetá, que duvido que seja o jogador dos sonhos do Guardiola. E vão pagar caro, vão pagar mais de 100 milhões no Paquetá, imagina que loucura, enfim. Vão pagar mais que a gente pagou no Rice. Então acabou que a gente, em retrospectiva, ter contratado o Havertz fez muito sentido. A julgar como é que estava a disponibilidade de jogadores nesse mercado. Mas enfim,
City deve continuar sendo o melhor time, o City deve ser o campeão novamente, porque a tendência é sempre que o time ganhou 5 dos últimos 6 e tem o melhor técnico de todos os tempos, seja campeão, sejamos claros. O que pode fazer com que eles pelo menos tenham uma disputa mais acirrada com a gente esse ano? Um declínio técnico e físico do Kevin De Bruyne, uma lesão no Haaland, o meio-campo não encaixando. Eu acho que a defesa deles vai ser muito forte, diferente das outras contratações que eu acho um pouco questionáveis. O Josko Guardiol, esse aí é um trator. E eu acho que a defesa deles é muito bem servida, muito bem servida. A defesa deles vai ser muito forte, como sempre. Então, de tomar gol bobo e perder ponto bobo, eu não vejo. Eu vejo o City perdendo gol, pontos até por em dias que o ataque não funciona, eles não conseguem quebrar um bloco bem estruturado defensivo. Essa realidade eu acredito. A realidade onde eles simplesmente tomam gols bobos, a defesa falha muito, me parece uma realidade que não existe. Então, a tendência, na minha visão, é que fique com o City, a gente em segundo, talvez 3, 4 pontos atrás, seria uma boa expectativa. E aí, alguns pontos atrás, mas não tantos, quando a gente chegou quase a ter 20 na frente, né? Do terceiro e do quarto no final da temporada, mas a gente tem uns 8 pontos atrás, United, Liverpool, e aí deles para o resto um gap bem maior. Para Chelsea, para Tottenham, para Newcastle, para Brighton, para Aston Villa. E fora deles eu não vejo grandes surpresas. O Brentford vai sentir muita ausência do Ivan Toney. A gente está vendo aí um Everton fraco, um Luton que subiu só para apanhar, um Wolverhampton que vendeu todo mundo e parece que não vai ter como escapar do rebaixamento, um Forest que não indica muita confiança, o Burnley que quer jogar futebol de Guardiola com orçamento de Championship. Tem muito time fraco na Premier League esse ano. Diferente do que historicamente fala que não tem jogo fácil na Premier League, esse ano vai ter alguns. Tem uns 5 times ali que são uma naba. E a gente tem que saber aproveitar, né? Fazer pontos máximos contra esses times. E só de fazer pontos máximos contra esses times, estamos falando de 30 pontos, não é mesmo? E de volta. Então, não podemos dar mole, porque ano passado nós não fomos campeões porque perdemos pontos para 3 dos 4 últimos colocados. A gente perdeu 4 pontos só para o Southampton. Então, e o Southampton era uma naba. Não uma naba, tem nabas maiores, dizendo, mas é um time bem fraco. Então é isso, gente. Falei por 23 minutos, muito mais do que eu devia, muito mais do que eu queria, mas a gente faz de tudo por vocês. Valeu, galera. Não vai ter pós-jogo amanhã, como eu falei, eu não vou conseguir assistir o jogo, mas espero que a gente ganhe. Valeu.